E tem essa questão, né? Para além do cansaço, da sobrecarga, eu acho que a gente consegue ver outros exemplos também que vão sinalizando para a gente que alguma coisa precisa ser analisada ali mais a fundo, né? Que a gente precisa ter de fato esse cuidado, esse zelo de poder fazer essa pausa e se reconhecer naqueles sinalizadores ali, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu já dei várias vezes, né? Já falei várias vezes sobre ele, mas assim, eu acho que é muito significativo. Também a gente tem muita gente nova e tal, né? Sobre o exemplo da Maria Clara, minha filha mais velha, que quando ela nasceu, ela teve a alergia à proteína do leite de vaca, né? Então eu falo assim que ela chorou 4 meses ininterruptamente, de noite, que ela só chorava, assim. Ela chorava muito mesmo, ela tinha muita dificuldade de mamar, ela estava sempre tensa, ela tinha dificuldade de mamar porque ela tinha um refluxo oculto, né? Então a gente não sabia que era um refluxo até identificar e doía muito a garganta e ela sentia fome. Então ela tentava mamar, não conseguia mamar, ficava irritada e ela chorava. Assim, ela chorava, ela estava sempre tensa. E, obviamente, aquilo tudo também, eu já não estava muito bem, e aí aquilo tudo me deixava muito tensa, e quanto mais tensa eu ficava, mais tensa ela ficava, era assim, era nítido isso, só que eu não sabia o que fazer. Claro que eu estava extremamente estressada, né, e eu tinha também, desde já, eu já tinha começado com o pé esquerdo, assim, né? Eu já tinha começado errado, assim, no sentido de um monte de expectativas irreais, assim, que eu tinha sobre a maternidade. E aí eu acho que isso também atrapalhou demais para mim, né? Mas assim, o que mais me chamava a atenção no caso específico da Maria Clara era o tanto que ela chorava, assim. Ela chorava, 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 tensa, nervosa, irritada e sono péssimo, dormia muito mal, ela não conseguia relaxar. E aí, eu até que assim, eu quase 4 meses passando por isso, assim, e eu já sabia que isso tinha alguma coisa a ver comigo. Eu não sabia o que, eu não tinha coragem de olhar para isso, né? Até que um dia chegou assim, eu não aguentava mais e eu resolvi olhar para isso, né? Eu tive a percepção e insight do que estava se tratando. E eu percebi que eu tinha uma reclamação, uma queixa, né? Muito, muito oculta, velada com relação à minha mãe. Eu tinha uma queixa de que ela não cuidava, de que ela não me amamentava muito, de que ela não ficava muito à noite comigo, e quem ficava mais à noite comigo era o meu pai. Isso é história, né, que eu ouvi e fiquei com isso. É claro que sim, eu devo ter sentido, né? A minha criança querida lá deve ter sentido essa falta também, porque isso me marcou muito. E inconscientemente eu fiz uma promessa de que eu faria melhor do que ela, né? E então, o que aconteceu? Eu fiz uma promessa de que assim, eu vou me dedicar 100%, eu vou fazer tudo que for preciso, eu vou até o meu limite para fazer melhor pela minha filha, eu vou ficar acordada com ela de noite se precisar, né? Eu vou ficar com ela e vou tentar amamentar de todos os jeitos e vou fazer o que for preciso. E além de tudo, eu tinha que fazer a dieta, né, de restrição ao leite de vaca, e isso também era muito estressante, né? Era muito cansativo. E eu senti assim que quando a Maria Clara ignorava também o peito, né, que ela não conseguia mamar, e ela tinha assim, esse início de raiva do peito também, porque fazia ela sentir a dor quando ela ia mamar, e um desejo louco de mamar, né, pouco fome também e tudo. Então, mas ao mesmo tempo ela não conseguia, ela só chorava. E aí, quando eu fiz um movimento com a minha mãe, né, de olhar para isso, de dizer para ela, eu sinto muito, né, por ainda ter essa crítica tão intensa com você, mesmo que velada, né, hoje eu vejo que você fez o melhor que você deu conta. E aí, olhando para a história da minha mãe, para tudo, né, falei assim, meu Deus, né, hoje eu consegui enxergar o quanto ela deu conta. Nesse mesmo dia que eu consegui, de fato, fazer esse exercício interno, no mesmo dia, Maria Clara parou com esse choro desesperado na hora de mamar. Ela realmente continuou com a dificuldade de mamar, porque ela tinha esse repulso oculto, ela sentia essa dor, mas ela ia para o meu peito e se acalmava no meu peito. O contrário, ela começava a chupetar, mamava muito pouco, mas chupetava e dormia. Então, assim, essa mudança para mim, assim, ela foi assim, no mesmo dia.
né? Isso, quando eu digo isso, que vai além do cansaço, é quando a gente tem a clareza do que precisa ser olhado de fato, a fundo, que está trazendo esse comportamento dos meus filhos e que, de repente, pode fazer o inverso, pode fazer com que meus filhos mudem seu comportamento, né? Porque eles estão apenas refletindo algo meu. Uhum. Eu acho que essa é a grande beleza de ter esse espaço aqui, né? De discutir essa questão do mais criados filhos livres, porque assim, às vezes, ainda mais nesse começo de maternidade, quando é o primeiro filho, a gente está tão perdido, tão envolto ali na situação, vivenciando o puerpério, aquela confusão toda, parar para ter isso, para ter esse discernimento, é muito difícil, assim, né? E quando a gente traz isso aqui nesse espaço e de alguma forma chega a algumas mães, assim, eu acho que isso é muito importante falar assim, olha, existe uma outra forma de se olhar para aquela questão, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro que essa questão do sono, por exemplo, a Cecília dormia super mal, e eu comprei esse curso, eu contratei uma consultora, eu fazia tudo, que eu falava assim, eu preciso dar um jeito, e não olhava para mim. Para mim era o ambiente, era a temperatura, era a luz, era... E eu não percebia que era isso, assim, de, nossa, eu passei do meu limite, eu tô querendo fazer melhor que todo mundo. E se eu tivesse feito isso lá atrás, certamente eu teria conseguido resultados melhores em menor tempo, sem investir tanto também, né? E sem se decepcionar tanto, porque existe isso mesmo, essa questão de uma fantasia da mãe perfeita, assim, o discurso que existe sobre a maternidade, né? Essa questão do aleitamento mesmo, para mim, eu não imaginava que era tão difícil, para mim era uma coisa que era tão orgânica, você sempre vê uma coisa linda e tal, aí você fala assim, nossa, que Romântico. choque de realidade, assim, entre, né, o que se escuta, o que se lê, o que se vê e a prática mesmo. Acho que você Nossa, só coisa. trouxe. A gente tem que falar isso e se repetidas vezes mesmo para falar assim, existe todo um processo por trás disso, que não, claro que as variáveis que a gente trouxe, que elas coexistem, né? Mas existe um ponto importante que é esse olhar para si, que é uma oportunidade literalmente de cura da mãe mesmo, né? Talvez se a Maria Clara não tivesse tido esse comportamento, dificilmente você teria acessado essa dor, se você também não Jamais. tivesse essa consciência prévia de fazer esse movimento também, isso ficaria ali num limbo, se perpetuaria e viria à tona em vários outros, né, dificuldades ou desafios, assim, eu acho que é sempre ver E como as, essa oportunidade, né? e as custas do sofrimento dela, que eu acho que é o pior. As custas do sofrimento dela, né? Quando a gente não olha enquanto mãe para as nossas questões, quem sofre mais são os nossos filhos, né? Então, eu acho que esse é o ponto assim, que a gente precisa estar muito atenta e, em função disso, olhar com coragem para as nossas questões, né?